O enfermeiro especializado em saúde mental, Pedro Renca, é autor de um documentário que mostra o dia-a-dia de doentes mentais fora das grandes cidades. E é um retrato que merece ser visto. No mais interior de Portugal, encontram-se lugares que a sociedade quer esconder do resto do mundo. Nestes lugares, encontramos diferentes sensibilidades, emoções únicas, olhares fortes, transportados por rostos de pessoas que, por alguma razão, não escolheram o que são. De que olhares mais necessitam eles? Existirão as condições e os apoios necessários para os acolher? Estará a reabilitação, a sua reintegração na comunidade a ser bem conduzida? Serão felizes assim? E já tenho aqui os meus convidados. Tenho o Pedro Renca, enfermeiro e autor deste documentário. Olá, Pedro, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. E a Susana Garcia, enfermeira. Olá, Susana, muito boa tarde também. Bem-vinda. Bom, eu vou começar aqui pelo Pedro, porque acho importante, Pedro, explicarem, os dois neste caso, mas o Pedro primeiro, que ligação é esta que, a nível de trabalho, como enfermeiro, que tem aos doentes mentais. Há quanto tempo é que o Pedro trabalha nessa área? Nesta área eu trabalho há cerca de 12 anos. 12 anos? 12 anos, sim. É uma área, portanto, a área da saúde mental, pela qual, desde cedo, na minha formação, logo académica, gostei e na qual investi. É uma área que é apaixonante, aprende-se muito. E é necessário, bom, ter algum perfil para investir e cuidar. Mas não é uma área nada fácil. Pois não, Pedro, lidar com a doença mental, se calhar há profissionais que fogem desta área, não é? Por ser uma área tão particular. Sim, sim. Obviamente, bom, como há outras áreas especializadas e especializantes, é necessário ter algum perfil, como eu estava a dizer. Não é fácil trabalhar com este tipo de doentes, mas ao mesmo tempo é gratificante. Nem todos os profissionais estão capazes em trabalhar nesta área, mas também nós, certamente, que investimos, eu e a enfermeira Susana... Também. Agora, antes de eu passar a palavra à Susana, Pedro, faça-me lá o retrato desta realidade, ou seja, vocês que visitam, enfim, pessoas com doença mental na zona interior, neste caso ali na zona da Guarda, não é? Que realidade é que se encontra? Estas pessoas são pessoas apoiadas, são pessoas integradas, são pessoas acarinhadas? Qual é a realidade destes doentes? A realidade destes doentes é, de certa forma, precisamente também pelo facto de estarem em aldeias no meio rural de Portugal, no interior de Portugal, são muitas vezes esquecidos e colocados de parte, precisamente porque pelo estigma também que envolve esta temática toda, que ainda existe, apesar de ser uma luta diária, uma luta nossa diária, de tentar combater essas ideias, ainda persiste.
é um doente, é uma pessoa que necessita de algum apoio, muito apoio. Existe, de facto, alguns apoios, mas que, que não são os suficientes. Não são suficientes. Mas existem casos de sucesso, é por isso que nós elaborámos, ao longo de 2014, este documentário, precisamente para mostrar que existem casos de sucesso. Nós conseguimos estabelecer com eles, ir ao domicílio, à casa deles, à comunidade deles, ao lugar deles, daí, à casa deles. Exatamente. Daí o nome do documentário. E na qual, portanto, eles sentem-se muito felizes pelo facto de nós nos preocuparmos com eles. Exatamente, por vocês se preocuparem e os fazerem sentir que realmente eles existem acima de tudo. Exato. Susana está há menos tempo nesta área, não é? Sim, há menos tempo, Há quanto mas tempo? sempre foi uma área de eleição. De paixão, uma área de paixão. Há quanto tempo, Susana? Só estou há 3 anos, mas também investi a minha formação profissional sempre na área da saúde mental e da toxicodependência. Agora, quando eu estava a ouvir o Pedro falar, Susana, parece-me que há aqui 2 realidades, não sei se percebi bem. Há uma realidade do doente mental nas grandes cidades e uma realidade do doente mental no interior e nestas pequenas aldeias escondidas de Portugal. É assim, há uma grande diferença. Existe alguma diferença, efetivamente, porque eles não têm possibilidades para se deslocar, para aceder ao tratamento, nesse sentido. Não têm também ainda os apoios que nas cidades teriam, não é? Têm muito menos apoios. Que tipo de apoios é que estamos a falar que o doente mental precisa? Precisaria provavelmente de alguma reabilitação mental, de alguma ocupação que seria... Algumas terapias, algumas eventualmente. terapias ocupacionais, terapias de reestruturação cognitiva, que efetivamente nestes meios não existe. Existem apoios, existem instituições que dão apoio, mas não o apoio adequado, nem o primordial nestes casos é de saúde mental. Existem efetivamente instituições que dão apoio, mas não direcionadas para o doente mental. Então, neste caso, qual é o vosso trabalho? Cada vez que visitam um paciente como este, o que é que fazem com este paciente? Essencialmente, nós no Departamento de Psiquiatria da Guarda temos cerca de 300 doentes que vamos visitando. 300 doentes que estão inseridos na comunidade, em domicílios. Só para os 2? 300 para os 2? Não. Somos uma equipa de cerca de 10 enfermeiros que fazem este já ia serviço. ver como é que vocês conseguiam. Milagre da multiplicação. Não. Sim. E visitamos estes doentes que estão inseridos na comunidade. Alguns vivem acompanhados de famílias, outros vivem isoladamente, sozinhos. Outros conseguem ter a sua profissão, conseguem ser ativos, estão perfeitamente integrados na comunidade. A nossa função ao visitar os doentes é garantir que eles cumpram o tratamento. Estamos a falar de doentes crónicos. Logo, como qualquer doente crónico, não só o doente mental, por vezes tem aquela tendência, vou experimentar, a deixar de tomar a medicação para ver como é que eu me sinto. Exatamente. E no caso da doença mental é mais frequente, porque alguns dos nossos doentes não têm insight, não têm crítica face à doença. E então há sempre o risco do abandono terapêutico, da terapêutica oral. E daí nós vamos ao domicílio administrar a medicação e fazer a monitorização do estado mental do doente. Ao fazermos essa visita e ao administrarmos a medicação, garantimos então que ele cumpra o tratamento necessário e o adequado. Administramos neuroléticos de ação prolongada, que são prescritos pelo nosso psiquiatra, pelos nossos psiquiatras, e temos então a garantia de que ele cumpre o tratamento, porque se o nosso doente cumprir o tratamento, como qualquer outro doente da parte física, não é? Não da parte psíquica, temos a garantia de que ele está pleno e capacitado para poder trabalhar, para estar integrado na comunidade. Porque há casos de sucesso, lá está. Temos vários casos de sucesso. E se o doente estiver efetivamente a cumprir o tratamento, é uma pessoa perfeitamente capaz, cheia de afetos, emoções e essa se calhar é a primeira ideia errada que muita gente tem que cair por terra, não é? As pessoas têm falta de conhecimento acerca do que é o doente mental. Acham que se calhar melhor é afastar porque daquela pessoa não se pode esperar nada, não é? E daí o nosso papel aqui, porque todos nós temos medo do desconhecido, todos nós. E as pessoas, se efetivamente conhecerem o que é a pessoa por trás da doença, que é uma pessoa afetuosa, carinhosa, com muito para dar e dá-nos muito, muitas das vezes dão-nos mais eles do que nós a eles próprios. E, efetivamente, se as pessoas conhecerem o que é o verdadeiro doente mental e conhecerem, efetivamente, que ele estando medicado e cumprindo o tratamento é uma pessoa perfeitamente capaz
capacitada para trabalhar, talvez o compreendam melhor e o aceitem melhor, porque nós vamos efetivamente fazer essa visita. Temos esse papel, mas a comunidade também tem que o ajudar. Ora, exatamente. Também tem que o ter porque senão vocês são ali uma gotinha no oceano, não é? Só uma gotinha no oceano destas... Exatamente. Agora, Pedro, queria perceber o seguinte, este documentário que foi feito é um documentário que pretende mostrar esta realidade. Não é que muita gente tenha aceito dar a cara, lá está, porque se calhar os próprios doentes têm consciência ou eles próprios já se sentem mal por ter o que têm, ou seja, viverem a realidade, viverem a nível de saúde, e, portanto, nem eles próprios às vezes aceitam partilhar a sua realidade, não é? Aquele que é o dia-a-dia, as dificuldades, porque isto é uma dificuldade que vocês sentiram no terreno. Sim. Alguns deles não aceitaram dar a cara assim. e participar, vá lá, neste trabalho. Aqueles que realmente aceitaram, pronto, deram a cara. Precisamente porque, se calhar, mas eu penso que isto é um pouco transversal, mas se calhar nos meios mais pequenos, eles ainda são, como estamos a falar há bocado, são colocados um pouco à parte. O facto de irem ao café, por exemplo, na aldeia... Olhar de lado, por exemplo. Se calhar até são gozados, ouvem algumas palavras menos próprias. E lá está. Daí o nosso papel muito importante para eles, o facto de irmos lá, porque para eles somos uma referência e como o próprio documentário fala, muitas das vezes somos nós os únicos, as únicas pessoas que conseguimos estabelecer algum contacto com eles. Então o que é que falta, Pedro? Porque já vi que faltam muitas coisas, mas o que é que falta para que efetivamente esta realidade mude? Porque vocês, inclusive, este documentário já serviu para congressos e para encontros de profissionais na vossa área e há de continuar a ser um bom instrumento de trabalho também e de reflexão. Mas o que é que falta para alterar esta realidade? Eu penso que falta, sobretudo, a sensibilidade das pessoas. Portanto, perceber que mental realmente também é uma pessoa, necessita de afetos e tem afetos para oferecer. E é uma pessoa com emoções. E nós tentamos... demonstrar realmente essa realidade, essa sim que é uma grande realidade, que é uma pessoa com necessidades de emoções, de afetos. Não nos podemos esquecer que nós apenas somos representantes de uma equipa, porque por trás de nós existe toda uma equipa de enfermagem e uma equipa multidisciplinar, pronto, que toda ela, portanto, falando de médicos, auxiliares, assistentes sociais, psicólogos que trabalham connosco. Nós, efetivamente, vamos ao terreno como enfermeiros e, às vezes, ultrapassamos um bocadinho a barra do enfermeiro e talvez... não o colinho que sentem que estas pessoas precisam. Exatamente. Muito bem. Eu acho que foi bom termos aqui o Pedro e a Susana para refletirmos sobre este tema. É um tema que não é muito caro às pessoas, ou seja, é um tema, se calhar, do qual a maior parte das pessoas fogem por isto tudo que aqui falávamos, mas temos que falar nele e temos que nos lembrar que há realmente muitas pessoas que estão praticamente reféns das suas próprias vidas, porque a sociedade não lhes abre as portas, não só não lhes dá ferramentas, mas como não os aceita e nem lhes dá aqui formas de poderem ter uma vida o mais normal possível. E às vezes são estes profissionais que fazem a ponte e que lhes dão um bocadinho de razão até de viver. Meus queridos, eu gostei muito de vos receber aqui. Desejo muito sinceramente que, tal como já aconteceu, venha a acontecer mais vezes este documentário ser um bom instrumento de trabalho para todos refletirmos sobre esta realidade. E parabéns aos dois. Muito obrigada. Um grande aplauso.